Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 15 de agosto, né? Terça-feira, uma semana que já começou numa pancadaria danada ontem no Balvão da Massa, cedendo 1%, né? Mas hoje pode ser tudo diferente, será? Vamos ver um pouco mais à frente. O Balvão da Massa abre às 10 horas da manhã. Vamos entender o que traz o dia hoje para gente, beleza? Bom, antes de mais nada, vou me apresentar para vocês. Eu sou o Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. E se você ainda não tem conta na XP, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link de abertura de conta. Assim que você aparecer na minha base de clientes, marcarei uma reunião com você para a gente poder fazer aquela estratégia para que você possa atingir seus objetivos financeiros, beleza? Então, depois que entender o seu perfil de investidor, eu vou entender o seu momento de vida e os seus objetivos futuros. Aí daí a gente vai traçar um plano bacana para que você possa atingir esses objetivos, beleza? Bom, e se está chegando agora no canal, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque aqui é o Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? E agora com a câmera mais ampla, né? Mudei aqui um pouco mais a câmera, então vocês já viram a diferença. Pode botar aí nos comentários se gostaram, se não gostaram. Ali atrás tende a entrar agora um quadro, né? Porque eu não vou botar os livros atrás, né? Como todo mundo bota os livros. Meus livros ficam aqui na frente. Ali atrás vou botar um quadro bem bacana aí. Vocês podem botar uma sugestão tanto por DM lá no Instagram, pode me mandar. Aqui também tem minhas redes sociais. Então, só mandar ali no meu Instagram, siga lá também, porque de vez em quando eu boto ali algumas informações que são bem interessantes, beleza? E ali fica mais fácil para a gente trocar ideias, beleza? Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta, com a nossa agenda. Deixa eu só me organizar. Aqui que vai ser. Aqui não tem corte, né? Você que está chegando agora. Pô, Vinícius, você faz isso, não corta? Não, aqui não tem corte. Aqui é praticamente um ao vivo no YouTube, certo? Bom, olhando o Ásia e Pacífico, né? Ásia e Pacífico fechou sem uma direção única, né? Então, fechou num campo misto. Nós temos ali um destaque para alta Nikkei no Japão, né, que fechou em alta ali, até porque a gente viu o PIB do Japão, o PIB real subindo 1,5% no segundo trimestre contra o primeiro trimestre, então isso foi muito positivo. Acabou que lá na Ásia ficou cada investidor, né, vamos botar assim, cada bolsa mais impactado pelos fatores internos, certo? Então acabou que a Ásia inteira não fez preço em todas as bolsas, né? Quando a gente vê que fechou sem uma direção única, quer dizer que cada bolsa foi influenciada por mais fatores internos do que no geral, beleza? Bom, então o PIB do Japão subindo, nós tivemos dados vindo da China fracos, né? Então, continuando os dados fracos da China. Então, nós tivemos vendas no varejo, né, ali que veio avançando 2,5%, porém frustrando porque o consenso era 4,5%, ou seja, veio quase metade do consenso. Então, isso acabou pesando no humor dos investidores. Um outro ponto foi a produção industrial da China, que também mostrou um crescimento de 3,7%, porém não foi tão bom assim, porque o esperado era 4,1%. Então, a expectativa de crescimento da China ela é muito grande, né? Não só pela população local, né? Pelos investidores locais, como também o restante do mundo, porque a China é fábrica do mundo. Então, por ela ser fábrica do mundo, ela compra muita matéria-prima, ainda mais do Brasil, porque a gente vê ali o setor de minério de ferro, por exemplo, cede bastante. Ontem a nossa querida Vale apanhou, né, na casa de 3% aí de queda, isso muito impactado pela fraca demanda, na expectativa de uma fraca demanda vinda da China, certo? Então, essa expectativa do mundo, pela fábrica do mundo estar a todo vapor, comprando matéria-prima e conseguindo vender produtos acabados para o restante do mundo, assim como a Europa, como os Estados Unidos, isso preocupa, porque acaba congelando um pouco mais, né, arrefecendo um pouco mais, vou botar dessa forma, o crescimento global, beleza? Então, quando a gente olha ali a Europa, que está também com os dados não tão bons assim, né? Então, a gente vê ali uma inflação ainda tentando ser controlada pela Europa, a gente vê os bancos centrais, né? Tanto o BCE quanto o BOE, eles subindo taxa de juros, né? Apertando um pouco mais a economia, isso acaba tirando um pouco mais também da compra
de produtos acabados vindo da China, por exemplo. Então, por isso que quando a China está fraca, a gente vê que o mundo todo também fica numa economia um pouco mais fraca, né? Lá nos Estados Unidos, a economia está até mais resiliente do que o restante do mundo. E aqui no nosso Brasil, né, em outros países, assim como Índia também vocês podem ficar atentos, porque pode ter vindo bastante resultados positivos, né? O Chile também teve aí alguns resultados positivos, então é bom ficar atento a outros países, né, países emergentes que estão fazendo um excelente trabalho, beleza? Bom, só para explicar um pouco sobre como a demanda, né, o crescimento chinês é importante para o mundo. Bom, olhando ali agora na Europa, a Europa majoritariamente no campo negativo, né? A gente vê ali os investidores ainda digerindo os dados econômicos das grandes economias ali da Europa e também a preocupação sobre os dados que estão vindo da China. Então, como falei, quando a China está para baixo, acaba prejudicando muito o restante do globo, certo? Os futuros americanos, né, começaram ali numa abertura mista e agora já está todo mundo no campo negativo. Ontem, os Estados Unidos, que teve aí uma alta logo no final ali também do pregão, engrenou, engatou uma forte alta ali, né? Vamos botar assim, né? Engatou um pouco mais, muito impactado pelo setor de tecnologia, né? Nvidia aí com destaque de 7%, depois que o Morgan Stanley ele recomendou compra pro ativo, então subindo bastante. E um outro dado, né? Não sei se eu consigo trazer aqui para vocês. Amanhã eu vou ver se eu começo a colocar como é que tá as tensões, né? As tensões não, as apostas na CME para uma subida ou manutenção do corte, ou manutenção da taxa de juros pelo Fed, beleza? O que acontece? Não só a questão dos dados vindo da China que começou a pesar lá na Ásia, Europa e nos futuros americanos, a abertura também veio com esse peso, mas depois, quando teve as ações de tecnologia tendo uma recuperação maior, isso acabou impulsionando, até porque a Nasdaq pesa bastante no S&P. O setor de tecnologia tem um peso grande ali no S&P, certo? Mas também a questão da expectativa sobre as inflações, né? A inflação dos Estados Unidos, né? A leitura que o Fed de Nova York fez em relação à queda dessa inflação. Então, isso pode fazer com que o Fed não venha subir a taxa de juros. Então, com isso, os investidores acabaram tomando um pouco mais de risco, certo? Bom, e aqui no nosso Brasilzão, vou trazer aqui já para vocês o nosso Ibovão da Massa, né, que teve aí a sua queda, mais uma queda aí na casa de 1%, fechando aí em 116 mil pontos e 800, 116.800 pontos. Não foi visto muito bom, né? Não é uma queda boa, né? Até porque a gente precisa ter aí uma alta, porém descansa sobre essa faixa de preço aqui, né? Que é deixa eu só minimizar aqui para ver se está tudo certinho, tá? Enquadramento. Descansando aqui sobre essa faixa de preço, que é uma região de suporte, né? Então, essa região já foi testada uma, duas, 3, 4 vezes aqui, né? Tá indo pela quinta vez ali. Não, vamos botar a quarta vez testando essa faixa de suporte, né? Que vai dos 117.500 pontos até os 116.500 pontos. Pô, Vinícius, eu aprendi que a linha de suporte é uma linha. Eu trabalho com uma faixa, certo? Até porque você vai ter falsos rompimentos e falsas perdas de suporte e de resistência. Então, na minha visão, não é um ponto-chave, né? Um preço específico, e sim uma região, uma faixa, até porque ninguém acerta a mosca, né? Para não falar outra coisa. Bom, vamos ver se vai segurar novamente aqui ou se vai perder. Se perder essa região de pontuação aqui, o nosso Ibovão da Massa, ele tende a vir buscar aí os 110 mil pontos. Porém, para perder essa região, nós temos que ter Vale pesando. Vou botar aqui os ativos que teriam que pesar mais, né? Vamos botar aqui. Itaú, né? Os bancos deveriam pesar. Vamos botar aí Banco do Brasil.
Vamos olhar aqui os principais ativos, beleza? Vamos pegar aqui, cadê o nosso... Opa! B3SA3. Só botando aqui alguns ativos, não colocarei todos, tá? Senão a gente não sai daqui também hoje. Bom, e vamos botar Petrobras, tanto a preferencial quanto a ordinária. Só para a gente fazer uma análise rápida, beleza? Então, estou pegando os principais ativos do nosso Ibovão da Massa para a gente entender se vai ter cenário para quedas mais fortes. Porque se a gente olhar o Ibovão, o Ibovespa aqui, ele, para perder essa região e vir até os 110 mil pontos, Vale tem que cair bastante. Por quê? Vale é um ativo que pesa muito. Vamos pegar aqui na cotação, por exemplo. Cotações. Opa! Esse aqui é cotações, composições de índice. Opa! Ranking dos ativos de Ibovespa, composição de índice. Aqui. Participação. Vamos pegar aqui o nosso Ibovão da Massa. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Acho que assim vai ficar até mais fácil para a gente olhar. A gente pega aqui a participação. Então, nós temos, por exemplo, vou trazer para cá para não bagunçar. Então, vamos olhar aqui. Vale pesa 12%, depois Petrobras com 6,8% e Itaúzão da Massa. Se nós olharmos até aqui, praticamente a Prio, né? A Prio, a Rede Dó, por exemplo, a gente vai ter aí na casa de uns 50% a 60% do nosso Ibovão da Massa, beleza? Ou seja, esse conjunto de ativos aqui precisa despencar. Ele precisa despencar para que a gente possa ter um Ibovespa caindo. Então, quer analisar o Ibovespa, como o índice está se comportando, ainda mais você que opera índice futuro. Abre essa composição do índice aqui e avalia como é que está o peso, né? Como é que está a variação, como é que está o comportamento. Geralmente, aqui no Profit, por exemplo, tem essa linha e se estiver marcando embaixo aqui, quer dizer que ele está trabalhando na mínima, né? Eles estão empurrando o preço cada vez mais para baixo. E quando a linha está aqui na parte de cima, quer dizer que a galera está tomando. Então, é uma dica para você que opera índice futuro. Beleza? Bom, então Vale precisa cair. Itaúzão da Massa também precisa ceder, perder essa região dos 27. Nós precisamos ter Banco do Brasil perdendo essa região aqui dos 47, vindo buscar os 44 e até mesmo vir abaixo dos 44. Né? A nossa querida B3 perder a região dos 13 e Petrobras perder a região ali dos 29, 28 reais. Aí sim você vai ter um Ibovespa mais pesado, né? Para vir um pouco mais para baixo. Por quê? Os outros ativos, olhando os outros ativos, eles têm um peso menor. A expressão deles tem um peso menor. Então, se essa galera aqui, materiais básicos, setor financeiro, porque naquela composição que nós vimos, o setor financeiro está quase que inteiro ali, né? Nos principais ativos do Ibovespa. E o consumo cíclico, o setor de petróleo, né? E petróleo e gás, se eles estiverem positivos e o restante estiver negativo, o Ibovespa vai praticamente andar de lado, né? Ou se não positivo, né? Levemente positivo ali. Agora, se essa galera aqui tiver pesada, aí sim a gente pode ver um Ibovão da Massa para baixo, beleza? Então, ontem, por exemplo, nosso Ibovespa caiu 1,06%, com Vale caindo 3%, mas Petrobras segurando aí basicamente levemente positivo. Não, positivo, né? 0,26% de alta já é um número bem interessante. Uma Prio subindo quase 0,5%. Nós tivemos Petrobras ordinária aí subindo quase que 0,5% também, então acaba segurando, né? Nós temos aí BTG, que é um banco que cresceu bastante também, né? Subindo 1%. Itaú caiu 1,5%.
Banco do Brasil caindo 1% praticamente. Isso muito impactado aqui nos bancos. Aqui a gente já falou que é basicamente preocupação da China, né? Como demanda vindo da China. O setor de petróleo também tem outra questão aqui na parte da Petrobras, que não somente é impactado pelo setor de petróleo, né? O Brent subindo ou caindo, isso vai mexer aqui com o setor de petróleo. Mas só que tem a questão da paridade de preço, a defasagem ainda preocupa os investidores, certo? Então, o Petrobras até anunciou que tende a fazer um reajuste de preço, só que esse reajuste ele pode ser benéfico para a Petro e pode ser um impacto não tão bom assim na questão da inflação. Então, esse é um dos temores que os investidores também ficam, beleza? Então, o bom pode não ser tão bom assim, então vai precisar ser analisado com calma. E o setor financeiro agora tem uma outra preocupação, que é a questão do fim do rotativo. Então, ainda tem uma discussão muito grande ali em relação ao rotativo, né? Que a Febraban e o Haddad até mencionou que não tem nada ainda definido, né? O Campos Neto chegou a soltar isso em uma das entrevistas, em uma das coletivas, falando sobre o fim do rotativo. A Febraban já entrou na discussão, o Haddad também entrando na discussão, e o Haddad até mencionou, né, que está fazendo parte do trabalho, né, sobre o rotativo, só que ainda não tem nenhuma proposta oficiais para os bancos, né? Estão reunidos para limitar o rotativo, o parcelado, né? Porque tem a questão ali do parcelamento sem juros e isso aí pode impactar também na receita de algumas instituições financeiras, beleza? Bom, vamos aqui para a nossa agenda. A gente agora vai botar só a de hoje, né? Terça-feira. O que já saiu hoje aqui para a gente, né? A nossa taxa de desocupação, a taxa de desocupação lá do Reino Unido, né? Subiu, veio um pouco acima do consenso e um pouco acima do anterior, ou seja, o mercado de trabalho sentiu a subida da taxa de juros pelo BOE, beleza? Sentimento econômico lá na Alemanha, né? A principal economia da zona do euro, vindo positivo, né? Então a expectativa está melhorando, né? Veio menos 12,3, o anterior era menos 14,7 e o consenso era uma manutenção, né? Então veio melhorando esse sentimento. O que nós temos hoje? Que aí a galera pode ficar um pouco mais atento. Índice de preço, né, da importação lá nos Estados Unidos, às 9,6, venda no varejo, né, exceto os veículos. Esse aqui é um pouco mais importante, a venda no varejo é mais importante esse índice de preço de importação. Então, as vendas no varejo e índice de atividade industrial, né, de Nova York, Empire State. Depois nós temos aqui, variação de estoque de petróleo bruto, a API que sai no fechamento do dia, beleza? A galera vai olhar mais para índice de atividade industrial e as vendas no varejo, beleza? Para entender como é que as atividades econômicas estão se comportando no meio dessa turbulência, beleza? Temos aqui o Caixa-Rari que vai falar ali por volta de meio-dia, porém não deve mudar muita coisa assim do que já foi falado pelos Fed Boys. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui agora do cenário. Então, vai ter algumas outras mudanças, beleza? Mas muita atenção com o capital de vocês. Essas semanas que são aqui no meio, elas são as semanas mais fracas, como eu venho mencionando para vocês. Então, fica um pouco mais cauteloso, utiliza para estudar um pouco mais, rever a sua carteira de investimentos, beleza? E lembrem-se que vocês estão comprando ativos, então olhem para os fundamentos das empresas, não olhem somente para o índice. O índice ele é uma composição, como eu mostrei ali, tem diversos ativos, beleza? E alguns ativos pesam mais do que os outros, alguns setores pesam mais do que os outros. Na minha visão, Vini, o que você acha? Como já veio pergunta para mim, o que você acha? Agora acabou o bull market, acabou o ciclo de alta? Não vejo dessa forma, não vejo dessa forma. O que eu continuo vendo ainda é que nós estamos no meio daquele caixote, certo? Nós estamos ainda dentro do caixote. Quando a gente quebra esse caixote? Quando ganhar a região ali dos 123 mil pontos, na minha visão. Beleza? Até lá, vamos continuar olhando os ativos que estão dando oportunidades e você, assim,
conseguir confeccionar melhor a sua carteira de investimentos, porque você confecciona bem a carteira quando os ativos estão baratos. Não adianta você comprar só quando está em máxima histórica, que aí você pode estar comprando o topo e não comprando o fundo, tá? Então, pense nisso, né? Forte abraço para vocês. Até amanhã com mais giros de mercado. Valeu!